Olá, sou o Abner Mello, analista aqui do fundo Rio Bravo Renda Varejo, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o fundo, suas principais perspectivas, os seus últimos movimentos e para a gente detalhar um pouquinho mais a implementação da sua estratégia de varejo, mais especificamente as suas últimas alienações executadas. O fundo Rio Bravo Renda Varejo hoje possui 58% do seu capital investido em ativos locados para agências bancárias, 23% do seu capital investido em ativos com contratos atípicos, mais especificamente os 10 imóveis locados para o GPA, e 17% do seu portfólio alocado em ativos com foco em localização, como os ativos do Leblon, no Rio de Janeiro, Haddock Lobo, Oscar Freire e Paulista, aqui em São Paulo. A meta da gestão, no médio prazo, é atingir 20% do seu portfólio em ativos locados para agência bancária, os outros 20% locados para ativos com foco em localização e 50% alocado em ativos com foco em contratos atípicos. Os outros 10% restantes são alocados em ativos estratégicos, como cotas de fundos imobiliários, por exemplo. O fundo vem desenvolvendo a sua estratégia de varejo e girando o seu portfólio. Somente nesse ano, o fundo já vendeu mais de 61 milhões de reais de ativos locados para agências bancárias, gerando um total de 13,7 milhões em ganho de capital e, consequentemente, retorno aos seus cotistas. Além disso, todas essas alienações que eu citei foram feitas acima de valor patrimonial, ou seja, acima do valor justo, considerando algumas métricas como valor de locação por metro quadrado, estrutura do imóvel e as últimas transações ocorridas em cada uma das regiões. Dentre os principais critérios na tomada de decisão na alienação dos ativos, podemos citar o valor de locação por metro quadrado naquela região, e para a gente isso é super importante porque a gente quer entender o potencial de crescimento desse valor de locação. Um outro ponto seria a atratividade do imóvel e da localização em que está inserido, e se ele é capaz de atrair bons inquilinos com um ótimo risco de crédito. Por fim, podemos citar o CAPEX, ou seja, o valor que o fundo precisaria desembolsar para transformar esse ativo em uma estrutura que seja adequado para um imóvel voltado ao varejo de rua. E isso, por vezes, pode inviabilizar o retorno no longo prazo. Esse sucesso no giro do portfólio se deve a algumas características que a gestão vem adotando na sua estratégia. Uma delas seria o que a gente chama de capilaridade, ou seja, é preciso levar em consideração que os imóveis e os ativos que o fundo quer vender não estão nas principais avenidas da cidade, são ativos mais periféricos e com pouca metragem. A gestão, então, precisa estar presente onde estão presentes esses ativos e, consequentemente, os empreendedores interessados na aquisição desses ativos. Hoje o fundo possui mais de 120 corretores cadastrados em nosso mailing e com contato direto com a equipe de gestão, que conhecem a região e conhecem os principais empreendedores da região. Um outro ponto que podemos citar seria o que a gente chama de vendas individuais, ou seja, percebemos que, à medida que o fundo vai negociando, alguns investidores têm interesse em grandes pacotes, visando o retorno financeiro de curto prazo que esses ativos podem dar. Isso faz com que esses investidores busquem a compra com um grande desconto, o que diminuiria o retorno das nossas alienações. O fundo, então, adotou uma estratégia de venda ativo por ativo. Pretendemos vender os nossos ativos para empreendedores individuais, porque assim a gente consegue captar o maior valor na alienação desses ativos e assim, consequentemente, vender acima de valor patrimonial. Essas características fazem com que a gestão consiga auferir o máximo de retorno possível na alienação desses ativos, através da expertise da gestão no setor imobiliário. A cada movimento, o fundo se aproxima ainda mais de seus objetivos e de suas metas.